Hola, buenas noches o buenas tardes. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori aquí en Instagram. Y el tema de hoy es un tema que una seguidora me había dado como sugerencia para post para el blog, pero como ya escribí sobre ese tema en el blog incluso más de una vez, entonces decidí utilizarlo como tema para Montessori Live. Y el tema es la ansiedad de la mamá Montessori. Bueno, como he dicho, ya escribí sobre eso en el blog. Tiene un post que se llama Cómo hacer Montessori en casa sin desesperarse, que va justamente sobre ese mismo tema. Perdona, es que lunes hacer live en casa es un poco complicado. Isa, cierra la puerta, por favor. Es súper complicado hacer los live por la noche, por eso que me gusta hacer de domingo por la mañana, porque el día de diario es súper confuso. Bueno, como iba diciendo, eu vou contar primeiro um pouco sobre a minha história, porque muitas de vosotras talvez não sepais como foi que empecé com Montessori e tudo isso, para poder servir de base para o que vou dizer em seguida. Vale, então, Montessori eu descobri quando meu filho tinha mais ou menos 2 anos e meio, e descobri graças a um grupo de Facebook que se chama Montessori para Famílias. É um grupo de Facebook para famílias de Brasil. Isso foi no ano 2012, 2013, mais ou menos. Hasta entonces en España no se hablaba sobre Montessori, o se hablaba era muy poco. La primera vez que oí hablar sobre Montessori fue en ese grupo brasileño. Y allí fue más o menos donde fue mi primera base para aprender sobre Montessori, donde explicaba cómo hacer una habitación Montessori, porque que tenía que la cama ser en el suelo, que era ambiente preparado y tal. Y ahí me acabó gustando tanto y acabé leyendo todos los archivos antiguos del grupo. Acabé haciendo una amistad virtual con algunas de las moderadoras incluso. Y tanto que me fascinó que quise aprender más, empecé a leer también inglés sobre eso. Luego también empezaron a hablar sobre Montessori aquí en España, surgieron los cursos presenciales sobre cómo utilizar materiales en casa. Y fue indo a esos cursos que fui viendo más o menos cómo que funcionaba el homeschooling Montessori. Y me surgió entonces las ganas de hacer Montessori en casa con materiales. Hasta entonces yo ya hacía Montessori en casa, pero con mi hijo, pero era de una manera más con la filosofía Montessori do que con materiales. Incluso en aquella época yo tenía muy claro que no se debía utilizar materiales en casa. Eso era algo que se decía mucho en ese grupo Montessori para familias. Ninguna moderadora recomendaba a las madres a comprar materiales o hacer materiales, pero sí organizar la casa, preparar la casa para el niño pequeño, ¿no? El niño de 2, 3, 4, 5 años. Dejar los juguetes a su alcance, dejar en orden, que el niño pudesse ser autônomo, pudesse comer solo, pudesse vestir-se solo, ir a la cama solo. Também foi ali que aprendi que era muito importante que o niño tivesse um rincão de artes, um rincão de leitura, e ter seus juguetes à sua altura e que não fossem muitos juguetes. Só um momento. Perdão. Pero sí, una cosa que tenía claro en todos los moderadores es que decía que no debíamos utilizar materiales en casa, porque para usar los materiales Montessori hay que tener una formación específica para eso. Hay que hacer un curso de guía para aprender no solo cómo manusearlos, pero para saber la orden de presentación, porque hay, son muchos materiales, cada uno tiene una función, tiene una orden para presentar, como poder identificar que o niño está no período sensível e apropriado para isso.
Então, quando vi que aqui em Espanha se estava surgindo um montão de cursos sobre como usar materiais, isso pensei, pero isso é uma loucura, isso não teria nenhum sentido, porque os materiais são para a escola Montessori, não para a casa. E logo fui entendendo por que estavam surgindo esses grupos, era porque em Estados Unidos, e não sei se em Inglaterra, outros países em língua inglesa, é muito comum haver homeschooling, porque também a lei permite, não? Que os niños sejam educados em casa. É muito comum haver famílias que fazem homeschooling Montessori. Suelen ser madres que ou se formaram justamente para hacer homeschooling com seus filhos, ou são antigas professoras de escolas Montessori, que foram madres e decidiram levar Montessori para seus filhos também. Pero sempre são pessoas que têm formação Montessori. Eu nunca he encontrado alguma mamá homeschooler americana que não tenha um mínimo de formação. Bem com MS, bem com AMI ou com NANTA. Há várias formações em Estados Unidos para Montessori, porque ali já é algo muito normalizado, Montessori. Montessori sempre foi muito mais forte em Estados Unidos do que em Europa, porque aunque em Europa havia muitas escolas Montessori, quando viram a Segunda Guerra Mundial se cerraram todas, ou quase todas, talvez alguma que é sobrado, mas a maior parte das escolas Montessori foram cerradas durante a Segunda Guerra Mundial. E em Estados Unidos isso não passou, ou se cerraram, não foram tantas como aqui. Ali sempre o método Montessori foi muito mais forte. Também recordemos que Maria Montessori ela formou muita gente em Estados Unidos. Formou muitíssima gente. Quando ela começou a ser famosa em Itália, quando ela começou a sair nos periódicos, quem foi que ela conheceu? A Graham Bell, o inventor do telefone. Foi ele que levou ele aos Estados Unidos. E logo lhe apresentou a Theodore Roosevelt. E claro, no momento que ela conheceu o presidente dos Estados Unidos, a coisa estoura. E ela faz muitas formações em Estados Unidos. Sempre Estados Unidos foi o país que mais se sentiu atraído por o método Montessori. Não sei exatamente por quê. Eu creio que é por a característica do povo americano que sempre vê com muitos olhos, tem uma mente mais aberta incluso que os europeus, eu creio. Já os europeus são muito mais cerrados para isso. Estão muito cerrados em autoritarismo. Não estou dizendo que em Estados Unidos não existe autoritarismo, claro que existe, mas eu creio que de uma maneira geral os americanos estão mais abertos que os europeus e isso acabou ajudando a método Montessori a ser muito mais forte nos Estados Unidos. Então, o que passa? Que é muito comum encontrar mamás Montessori, homeschoolers, em Estados Unidos. E elas, claro, como é algo que já é super normal ali, então, há muitas formações e há também muita informação em internet. Se entras em eBay, em Craigslist, essas páginas web de vender coisas usadas, vas encontrar muitas vezes todo o currículo Montessori que algumas dessas mamás vendem. Depois, quando não lhes interessa por algum motivo, elas vendem todo o currículo na internet e a gente compra. E é algo totalmente normal. Aqui em Espanha isso não existe. Eu não sei nos outros países de Europa, mas em Espanha nadie vai vender um currículo Montessori por internet. Nadie. É como vender, eu que sei, os santos de uma igreja, porque a gente pensa, como que eu vou vender meu currículo Montessori na internet? Primeiro porque vale muito caro, segundo porque a gente tem aquela coisa que, não posso fazer isso, porque tem que ter uma formação. Quem tem nos currículos Montessori solem ser professoras de colégios Montessori. Aqui em Espanha não existe tanto homeschooling como existe em Estados Unidos, porque aqui não está permitido. Isso também temos que pensar. Bueno, total. Que afinal acabei fazendo esses cursos de apresentação de materiais aqui em Espanha, porque também tinha amigas que faziam esses cursos e me diziam que estava muito bem. E claro, o que tu queres quando tens um hijo pequeno, poucas amigas, tu queres também, e encima está conhecendo um tema que te gusta muito, pois queres estar com essas amigas, queres formar tribo, queres estar com pessoas que pensam como tu, lo que isso é muito bueno. Pero aí comecei a frequentar todos esses cursos e minha cabeça girou e decidi, já está demasiada luz, verdade? Acho que o que vai apagar, não vai ver.
A ver como queda assim a luz. Não queria, não. Vamos deixar a luz apagada. Ah, olá, Emília. Só ahora he visto, perdão. Então, empecé a fazer esses cursos e decidi que também ia levar os materiais a casa, como minhas amigas já faziam. Algumas amigas minhas, já, naquela época, tinham muitíssimos materiais em casa. Eu fui comprando muito aos pouquitos e fui provando para ver que tal e utilizando, pues, os conhecimentos que tinha nesses cursos de apresentação de materiais. Perdão. E isso começou mais ou menos quando meu filho tinha 4 anos. Agora meu filho já tem 9. Então, o que foi que ocorreu em um primeiro momento? E no primeiro momento eu me sentia muito perdida, não conseguia utilizar bem os materiais, não sabia qual era exatamente a ordem. Passou também, por exemplo, que eu havia comprado a Torre Rosa, porque me chamava muito a atenção a Torre Rosa. Apresentei a Torre Rosa para meu filho. Luego conheci os cilindros com botão. Os cilindros com botão, para quem é do Brasil, se chama encaixes sólidos. Vale? Em inglês são os knobbed cylinders. Depois eu conheci esse material e comprei para meu filho, pero o que passava é que os cilindros com botão se apresentam antes de apresentar a Torre Rosa. E eu, quando eu quis apresentar para ele os cilindros com botão, pois ele já conhecia a Torre Rosa, eu pensei, bueno, creio que não vai passar nada, mesmo assim lhe apresentei, e não lhe chamou a atenção. Ele nunca lhe ha gostado os cilindros com botão. Porque eu creio que lhe apresentei esse material em um momento que já era tarde para ele, já não era o momento ideal, e também já conhecia outro material que era, não sei se mais difícil, mas é mais evolucionado que os cilindros com botão, a Torre Rosa. A Torre Rosa sim, ele gostava muito. E a escalera marrom também sempre lhe encantou, a escalera marrom, incluso mais que a Torre Rosa. Enfim, ao final tu empiezas a utilizar esses materiais porque quer levar Montessori a tu casa, já que tu filho não pode ir a uma escola Montessori, e pensas, bueno, já que tenho essa oportunidade, já que tenho conhecimento, tenho leituras, estou sempre aprendendo, posso comprar os materiais, por que não posso dar isso para eles se tantas madres lo fazem? E bueno, eu lo hice, não me arrependo de haber hecho, e seguimos fazendo, pero bem menos do que hacíamos há alguns anos, porque desde que ele começou primária, especialmente do segundo, terceiro, e agora que ele está em 4º ano de primária, cada ano que passa é mais difícil de seguir com a homeschooling Montessori, porque aumentam os deveres, aumentam os exames, e não temos tempo. O tempo que temos é para fazer deveres, é para fazer exames. O ritmo de colégio é completamente distinto do ritmo de apresentação de Montessori. Quando penso em apresentar-lhe algo, ele já está muito mais adelante de aquele material concreto. E muita coisa deixei de apresentar. Algumas coisas sim lhe apresentei a que estava retrasado. E bueno, eu vou dizer o que aprendi nesses anos fazendo Montessori em casa com materiais, que creio que esse é o tema que a companheira havia pedido, perdão, não recordo tu nome, quando ela me havia dito que se sentia ansiosa com essa Montessori em casa, onde eu entendo que ela estava se referindo a isso. Como apresentar materiais, que materiais comprar, enfim, todos esses temas que surgem quando hacemos Montessori em casa com materiais. Primeiro queria contar um pouco minha história, mais que nada para que vocês me conheçais. Muita gente aqui não sabe esse passado, vamos dizer assim, algumas se sabem, mas não todas. E creio que era interessante para ter assim um certo contexto, não? Então, quanto à questão de comprar ou não materiais Montessori, eu continuo pensando como aprendi
com o grupo de Montessori para famílias. Eu creio que comprar materiais não é necessário para nada. O melhor material que vas a ter em tu casa para tu hijo, especialmente quando eles são muito pequenos, é um banco pequenito, uma banqueta, não, em espanhol se diz banqueta, em português seria banquinho. Esse é o melhor material que existe para eles possam subir, para poder lavar-se as mãos, lavar os dentes, ajudar a lavar os pratos de la cocina, ajudar a cocinar. Esse é o melhor material Montessori que existe e é barato e está ao alcance de todos. Incluso não hace falta que seja de madeira, pode ser de plástico. O meu era de plástico e funcionou muito bem durante todos esses anos, seguimos usando incluso. Eu nunca tive a Learning Tower, eu creio que a Learning Tower é despilfarro de dinheiro, e assim mesmo se lo digo. Sempre me pareceu uma coisa absurda a Learning Tower, porque a Learning Tower que me refiro é aquela torre que algumas pessoas fazem em casa ou algumas compram de tendas especializadas, que é de madeira, para colocar o ninho quando tem 2, 3, 4 anos. Ele está assim mais alto e ao mesmo tempo ele tem ao redor de si uma coisa assim de madeira que seria para proteger para que o ninho não se caiga. Isso sempre me pareceu um contrassenso. Isso para mim de Montessori não tem absolutamente nada, porque a ideia de Montessori é que o ninho seja independente, que ele seja autônomo. E no momento que tu pones uma coisa aqui, isso está atendendo a uma necessidade do adulto, não está atendendo a uma necessidade do ninho. Porque o ninho pode aprender perfeitamente a estar em um banquito em pé, um banquito normal e corrente. Eles aprendem e não se caem. Não há nenhuma necessidade. Essa Learning Tower com essa coisa aqui delante é para os padres, não é para os ninhos. E para mim só serve para sacar dinheiro. Mas um momento, perdão, pero es que já trabalho com teléfono e tenho a garganta fatal. Então, se tu decides fazer um homeschool em casa com materiais, se tu já tens a formação para isso, se sabes apresentar os materiais, se has leído alguns livros de Maria Montessori ou de algum montessoriano, como devo dizer, uma pessoa que entenda muito bem de Montessori e que transmita bem esses conhecimentos. Em nosso caso, que de Brasil seria Gabriel Salomão. Eu sempre digo que 70% de lo que sei de Montessori eu devo a Gabriel Salomão. E já é dito incluso para ele, creio. 70% de lo que sei de Montessori eu devo a ele. E os outros 30% foi coisas que aprendi por minha conta e no curso AME. Porque também muita coisa que vi no curso AME eu já havia aprendido com Gabriel. Isso que quero dizer, se conheces alguma fonte viável, se estás estudando, se estás lendo, se haces um curso de apresentar materiais e tens a possibilidade de comprar materiais ou de fazer materiais tu mesma, eu não vejo nenhum problema. Se tu sabes usá-los, não vejo nenhum problema por que não usar. Alguns guias Montessori estão em contra. A que hora é isso? Nossa, 8h20. Alguns guias Montessori estão em contra de fazer homeschooling Montessori. ¿Por qué eso ocurre? Porque los guías Montessori, ellos defienden la escuela. No, María Montessori, ela não criou o método Montessori para homeschooling. Ela criou para ser um método utilizado em uma escola. E todo o método está pensado em uma escola, em um ambiente de escola. Há que haver 2 adultos em um grupo de 30 a 40 aninhos. O grupo é muito importante para que o método Montessori de verdade seja executado. E isso tu só vais entender na energia que está na escola Montessori vendo como os niños trabalham. Porque o grupo na escola Montessori é algo extremamente forte e extremamente importante. E é algo muito difícil para nós outras que estudamos em colégio tradicional entender. Eu sempre pensava que essa história que diziam que o grupo era importante, porque grupo, não sei o que era tudo, isso não tem nada a ver. Tem muito a ver. No dia que comecei a trabalhar com Montessori, isso aqui foi com ninhos de 2 anos, entendi perfeitamente o que era grupo.
O grupo é algo extremamente unido, pero extremamente unido. Os niños, eles se unem muitíssimo. E chega um momento que eles não necessitam mais de los adultos, eles começam a ser tudo solos. E quando há algum ninho que tem alguma dificuldade, alguma coisa assim para ser, vem um outro e ele ajuda. Isso ocorre até com os ninhos de 2 anos. Não é só com os ninhos de 6, não. Incluso em ambiente de comunidade infantil, os ninhos se ajudam. Os maiores ajudam os pequenos. É algo muito bonito de se ver e muito forte. E é quando vês que é verdade que a autoeducação existe mesmo, que dizia Maria Montessori. Então, por isso, tenho o perro aqui debaixo. Então, por isso que é tão importante o grupo. E também é onde vem a outra coisa que eu vou dizer. Nunca intentes fazer de tu casa um colégio Montessori. Isso é impossível. Não é possível fazer um colégio Montessori em tu casa. Não lo é. É assim de claro que te digo. A não ser que tu tenhas 10 filhos. A não ser que tu tenhas uma família super numerosa. Porque... Pero a maior parte da gente hoje em dia tem um filho, 2, 3 como muito. A lo mejor em famílias de 3 pode ser que venha um pouco de autoeducação, pero em famílias com um filho, 2 filhos não vai haver autoeducação. É muito difícil, eu creio que é impossível de haver, porque a autoeducação só ocorre quando há um grupo. Então, por isso que nunca tu casa vai ser um colégio Montessori. Nunca. Então, por exemplo, meu filho, pouquíssimas vezes ele foi à estanteria de sua habitação Montessori para trabalhar com um material como assim os ninhos no colégio Montessori. Pouquíssimas vezes ele hizo isso. Ele tinha na cabeça que o momento de trabalhar Montessori era o momento de estar com mamá. Então eu lhe dizia, vem que te vou apresentar um material, mira que bonito, e eu lhe apresentava e não sei o quê, e ele tinha na cabeça que a escola Montessori era como um momento especial entre ele e mim, entre eu e ele, e isso muitas vezes ocorre mesmo. Por isso eu não creio que seja malo, eu creio que isso é só uma característica do homeschooling. Isso que nunca hicimos um homeschooling puro, porque ele sempre estuvo escolarizado. Pero eu creio que isso é o bonito do homeschooling. Não tem que ser uma reprodução da escola Montessori, Waldorf, tradicional, Charlotte Mason, o que seja. Bueno, Charlotte Mason é outro rollo. Pero o que eu quero dizer é que nunca o homeschooling vai ser igual à escola e não deve de ser. A verdade é que não deve de ser uma reprodução da escola, porque o homeschooling é uma concepção e a educação dentro de uma escola é outra concepção completamente distinta, da igual ao método que se utiliza. Vale, não sei se me estás entendendo. Então, por isso que não tem nenhum sentido que nós como madres nos sintamos ansiosas por querer... é que... Isa, por favor, menos barulho. É por isso... Graças. É por isso que não tem nenhum sentido nós ponermos ansiosas porque não conseguimos reproduzir um colégio Montessori em casa. Porque nunca vai conseguir reproduzir. E isso não significa que seja malo. Isso é apenas distinto. O homeschooling não é uma escola, nunca. E isso não significa que seja malo, isso é bonito do homeschooling. Porque o homeschooling, o que ele está, na verdade, é para... entre outras coisas, pero uma das coisas mais bonitas do homeschooling é justamente a conexão que existe entre a madre e seu filho e a maneira que ele lhe vai ensinar a que aprender é algo bonito, aprender é interessante e é algo que ele tem que fazer a vida toda. Porque os professores, não vou dizer todos, mas muitos, não ensinam isso aos ninhos. Eles não ensinam que é bonito aprender, que é bonito estudar, que é algo necessário, que é algo que les vai ajudar toda a vida. Não, o que eles passam é que é uma obrigação, que é algo que tens que fazer para sacar uma nota ao final do ano. Mais ou menos como quando trabalhamos, que temos que fazer umas determinadas coisas para poder receber um sueldo ao final do mês. É o mesmo. A escola é o microcosmo das empresas, eu creio. E em casa não tem que repetir esse microcosmo, muito pelo contrário, o que a casa tem que fazer é despertar em el niño o prazer por estudar.
e que ele pode estudar solo ao largo de sua vida. Me estou já indo por las ramas. Que horas é? 8:26. Então, também me perguntam muitas vezes se há que comprar todos os materiais Montessori. A ver, um guia Montessori te vai dizer que sim. Que tens que comprar todos para poder apresentar todos dentro da sequência que disse Maria Montessori em seus livros, não? Pero te vou dizer que isso é impossível, porque nadie tem tanto dinheiro nem tanto espaço em casa para ter todos os materiais. Incluso as homeschoolers americanas que têm aquelas casas enormes e vês aqueles ambientes preciosos, elas têm muitos materiais, mas elas não têm todos. Não, elas têm os mais importantes, os que trabalham mais aquilo que elas querem que seus filhos trabalhem. Então, esse também seria o conselho que eu te daria. Se queres trabalhar com Montessori em casa, por que queres trabalhar Montessori em casa com materiais com tu filho? Qual é tua intenção? Tu queres trabalhar matemáticas porque ele não entende matemáticas? Ou tu queres trabalhar matemáticas porque se ele entende matemáticas, ele gosta muito? Qual é tua intenção? E exatamente o que queres que ele aprenda com Montessori dentro do campo das matemáticas, porque as matemáticas em Montessori é algo muito vasto. Há muitíssimos materiais em Montessori, incluso para trabalhar, por exemplo, a suma. Há vários materiais para trabalhar a suma. Muita gente me manda e-mails dizendo: meu filho está aprendendo a multiplicar, que material ele compra para aprender a multiplicar? E existem vários materiais para ensinar a ninha a multiplicar. Pero há vários. E eu não conosco a tu filho, não sei indicar qual é o melhor material para ele, porque cada ninho vai ter mais facilidade com um material que com outro. Por exemplo, a meu filho lhe encantam as perlas, mas a lo mejor a tu filho não te gustam as perlas. A lo mejor a tu filho te gustam mais como se diz, as regletas, que não são Montessori, pero a lo mejor a tu hijo te salen mejor as regletas. A mi hijo, ele se aburre muchísimo com as regletas, não le gusta. A ele gusta mais usar as perlas Montessori. Também há, por exemplo, a tabla de multiplicação, que é um dos primeiros materiais que para apresentar a multiplicar. Incluso se ensina quando os niños têm de 3 a 6 anos. E a vezes isso para o niño lhe pode parecer um rollo a tabla de multiplicação. Apesar que ela é importante, porque ele tem que conhecer o conceito de multiplicar e isso se transmite muito bem com a tabla de multiplicação. Logo, com as perlas, pois é mais que nada para ver como o que é as tablas de multiplicar. Aí se vê muito bem com as perlas. Então, eu o que hice quando fui fazer a formação de materiais Montessori, eu fui observando o que era cada material e fui vendo quais que me pareciam mais fáceis de transmitir a meu filho, quais que não eram extremadamente caros para comprar, porque alguns que é impossível para mim comprar e outros que, pensei, esse puedo comprar. E quais que eu creio que sí transmitiam algo que ele não ia conseguir ter no colégio, como por exemplo as perlas Montessori, apesar de ser um material muito caro, é bom que ela serve para muitíssimas apresentações por muito tempo. É um material que chama muitíssimo a atenção de los niños. Serve para muitos conceitos. É muito versátil nesse sentido. Então, eu creio que sim que é um material que vale a pena comprar, apesar de ser caro. A hora que meu filho está em primária, e já, como eu disse, está complicado de fazer apresentações com ele, porque ele liga de colégio cansado, em fim de semana para estudar para os exames, está sendo cada vez mais complicado de seguir com o homeschooling Montessori, por isso. A vezes a gente me pergunta, que apresentações tu lhe has hecho? Pois mira, eu estou dando mais importância às matemáticas para ele, primeiro porque ele gosta mais das matemáticas que língua, e eu sou da opinião que é melhor reforçar algo que ao niño lhe gusta do que algo que ele tem dificuldade, porque se tu reforças aquilo que ao niño tem mais facilidade, que lhe gusta, ele vai seguir tendo facilidade, ele vai seguir querendo aprender mais sobre aquilo.
Já, por exemplo, no caso de Isan, que ele tem dificuldade com língua, não, que seria espanhol, a mim me custa mais fazer apresentações para ele de língua, porque, primeiro porque o espanhol não é minha língua materna. Isso para mim é um grande handicap. Então, para mim também me cuesta, apesar que eu hice um curso de gramática Montessori voltado para hispanohablantes, é muito complicado para uma pessoa que não é hispanohablante ensinar espanhol. Incluso para mim é mais fácil inglês do que espanhol para ensinar para ele. Às vezes lhe explico mais inglês que espanhol. Me han dicho sobre comprar o material de gramática. Todavía não he apresentado o material de gramática para meu filho porque me sinto insegura, não sei se ele vai entender. Porque a gramática Montessori está muito igual e tal, pero quando hice o curso senti que tinha muitas lacunas. Eu necessitaria fazer um outro curso Montessori, porque há coisas que não consegui entender muito bem. Porque, vale, tu lhe enseñas o que é o substantivo, que é um triângulo negro, lhe enseña que o verbo é um círculo rojo, pero, afinal de contas, ele consegue de verdade entender qual é o conceito de isso. Para compreender o conceito de substantivo é mais fácil, pero, por exemplo, o conceito de adjetivo, o conceito de advérbio, já é uma coisa muito complicada para um ninho aprender. E não quero que ele só pense que um advérbio é um círculo naranja. Entendes o que quero dizer? Então, a vezes também fazer esses cursos, como são cursos rápidos, eles não se aprofundizam. Teria que ser um curso já de guia mais forte. E para ser um curso de guia de primária, são 12.000 euros. Quem tem 12.000 euros para gastar em um curso de guia de primária? Então, vocês também têm que ver isso. A ver, que mais? Outra coisa que também muita gente me pergunta, quando o ninho não quer trabalhar, como hacemos quando o ninho não quer trabalhar com o homeschooling? A ver, isso dá igual, tanto na escola Montessori como em casa. Para que o ninho pueda trabalhar, ele tem que estar se sentindo a gosto contigo. E, a vezes, por mais que tu seas sua madre, ele não está a gosto contigo, porque a lo mejor houve algum dia anterior que habéis peleado, que tu lhe has dado uma resposta um pouco mal, e pode que ele todavia esteja com isso na cabeça de alguma maneira, e não te sabe verbalizar. Então, ele não se vai sentir tão ligado assim contigo, então ele te vai dizer que não quer trabalhar. Pode ocorrer isso, pode ocorrer que ele esteja cansado, também pode dizer que ele já está harto de ver coisas de escola e no cole e não quer vir em casa, o que ele quer é jogar, que pode ocorrer também. Então, qual é a melhor coisa? Antes de começar a trabalhar com os materiais, tem duas coisas que está bem de fazer previamente. Uma é levar o ninho para fazer um exercício físico. Pode ser ir ao parque, caminhar, andar em bici, o que seja. O ninho tem que usar o corpo. Isso é muito importante. Vale? Porque quando usamos o corpo, há uma explicação, creio que em algum livro de Maria Montessori sobre isso, que quando usamos o corpo, há como uma ligação com o cérebro. Isso também parece que agora com a neurociência também acabaram comprovando. Quando tu haces exercício físico, tu também ativas o cérebro, não? Oxigenas o cérebro. Então, o cérebro ele está mais aberto para receber conhecimento, não? Tanto que muita gente disse que nos colégios a primeira coisa que deveriam fazer é dar aula de educação física e depois fazer as classes, porque por essa ligação entre exercício físico e o cérebro. Isso é uma coisa. A segunda coisa que tenéis que fazer é volver a conectar. Se não há conexão, o ninho não vai querer trabalhar. Então, por exemplo, algo que eu hago que suele ajudar é jogar antes de apresentar um material Montessori. Pode ser um jogo de mesa, não sei, algo que a vosotros les guste muito jogar, pero que seja um ratito curto, más que nada para romper el hielo, para reírse, para pasarlo bien contigo. Y en el momento que ves que él ya está relajado, que él está bien contigo, que estás pasando un buen momento, entonces termina
termina el juego y pasa a un material Montessori. ¿Vale? Eso suele ayudar mucho. Pero también, como he dicho, a veces hay que observar al niño, ver si él está cansado, a veces siempre no queda otra, eles estão cansados de tanto colegio que querem jugar em casa. E que le vas a dizer? Não, mira, tu não vas a jugar porque agora é hora de hacer colegio Montessori. Não, primeiro porque se haces isso, ele vai correr, não vai nunca mais querer saber de Montessori, vai dizer que rolho. Primeiro isso. E isso nós não queremos. Queremos que ele le guste Montessori, que ele sinta prazer haciendo Montessori. Isso que é importante. E não se deve nunca obrigar nadie a hacer algo que ela não quer hacer. E o mesmo vale para ti também. Se tu não estás com ganas de apresentar um material, se tu não estás com ganas de hacer uma atividade Montessori com tu hijo, pues não lo hagas. Porque se tu te fuerzas a hacer, não vai sair bem. É que não vai sair bem. Vas acabar perdendo a paciência com tu hijo, vai chegar um momento que vai sem querer gritar com eles, ou le vas a poner uma cara assim, sem querer te vai sair. ¿Sabes? No va a disfrutar igual. Entonces, ¿para qué forzar una situación? Lo mejor es dejar para otro día. Siempre yo digo, no estás bien físicamente o anímicamente para trabajar Montessori, pues no pasa nada, deja para otro día. ¿Vale? ¿Qué más? Uma preocupação que sempre temos, especialmente quando os niños são pequenitos, que pensamos, é que tenho que apresentar o material X porque ele está no período sensível, e se não lhe apresento agora, vai cerrar o período sensível, e não vai haver desenvolvido isso. Isso é uma tonteria também de pensar. A ver, pode ser que sim, que isso de verdade ocorra, mas às vezes pode ser que não. Pode ser que agora tu pensas que ele está preparado para um determinado material e le vas a apresentar e ele não vai estar preparado para o material. Aí tens que guardá-lo e vou apresentar mais adelante, não? Ou então, é que é complicado a vezes interpretar quando o niño está em um período sensível. Já me passou várias vezes com Isa, quando eu trabalhava no Colégio Montessori, que pensava que o niño estava em um período sensível X. E aí tu lhe hacias uma atividade pensando, vamos trabalhar isso. E resultava que o niño não rendia nada. E tu pensas, bueno, pues então é que não estava, então é que ha passado. É complicado. Pero o que eu queria dizer é que a vezes os períodos sensíveis eles se prolongam mais de lo que parecem. A vezes decimos, não, é que para tal coisa o niño se está no período sensível a los 3 anos e a los 4 já está cerrado. Não tem que ser assim necessariamente. Às vezes o niño tem 4 anos e todavia está preparado para aquilo. É tudo questão, quizá não. É tudo questão de observar e tentando. Que mais? Uma coisa muito importante que isso tenho que dizer, que o niño, que a madre não deve comparar-se. Vale, é muito fácil comparar-se com outras madres, porque agora que temos redes sociais, vale, temos Pinterest, temos Instagram e os blogs e tudo isso, é muito fácil comparar-se com outras madres e nos sentimos muito mal nessas situações. Quando nos comparamos, pensamos que por que não tenho essa casa, por que não tenho esse material, por que não tenho essa estanteria, por que não hablo como ela, porque não, e começa a surgir uma coisa que na verdade não te vai ajudar de nada, só te vai fazer sentir-se mal, sentir-se para baixo e não vas evolucionar, não? Então, eu sempre digo que se tens uma blogger ou alguma mamá que sigues Instagram que a ti te gusta por algum motivo, pelo o que ela faz, toma aquilo como um incentivo para melhorar, pero não para comparar, porque tu não sabes também qual foi o caminho que ela passou para chegar àquele resultado. Muitas vezes são madres que trabalham em escolas Montessori durante muito tempo, que têm mais de um hijo, que como por exemplo, tenho uma chica que a mim me gusta muito de
del Instagram, de Our Montessori Life. Ela é professora de Montessori, ela tem 2 filhos, seu filho maior já está na universidade. Então, como que me vou comparar com essa mulher? Apesar dela ser umas fotos maravilhosas, umas coisas assim que eu, madre mía, que bonito, como me gostaria ter uma casa com uma sua e fazer o que ela faz com seu filho. Não posso comparar-me com ela, porque ela tem uma experiência de vida completamente distinta da minha. Então, o que tenho que tomar aquilo é como uma inspiração, mas não uma comparação. Vale? Isso é muito importante, porque quando nos comparamos, tendemos a la tendência de nos sentir pior, e isso nos estanca, e não queremos, e não crescemos, e não evolucionamos. O que é mais importante, eu diria, é que há que viver esse momento. Quando estamos com nossos filhos, quando estamos na escola Montessori, há que viver essa conexão, essa ideia mesmo de construir recuerdos, porque um dia eles vão crescer e tu vas a poder falar com eles e dizer, ¿te acuerdas quando hacíamos tal coisa? E é nesse momento que vas a ver se de verdade aquilo valeu de algo ou não. Não? E é nesses momentos que vejo que sim me ha valido de algo com meu filho, porque quando ele se recuerda de quando ele era mais pequenito, que ele usava a Torre Rosa comigo, ou quando ele ia à escola Montessori comigo, que nós frequentávamos um fim de semana sim, um fim de semana não. Ele se recuerda disso hasta hoje e recuerda com carinho. Eu vejo que ele se recuerda com carinho. Então, essa que é lo que vale a pena, é isso que tu tens que pensar. Não tens que pensar que estás sendo Montessori em casa para que tu filho seja um gênio, para que tu... Lisa, por favor, vamos espalhar. Não para que ele seja um gênio, para que saque notas super altas. Não é para isso que tens que fazer Montessori em casa. Tens que fazer Montessori em casa por la conexão, por el elo entre vosotros, ¿vale? Por la experiência em si. Porque logo o resto vai ser consequência, ¿vale? Por isso que tampouco é necessário ter tantos materiais. Tu podes fazer o mesmo com ele, cozinhando, ou não sei, ensinando algum hobby que a ti te guste muito, não? Muitas vezes os padres têm isso com seus filhos quando les ensinam a reparar um motor de um coche ou a fazer reparações em casa, não? É mais ou menos a mesma ideia, não? Não temos que pensar que o Montessori em casa vai ser para que entre na universidade e que seja, não? Eu creio que essa não é o que temos que pensar. Sim, Montessori em casa pode ajudar muito a los niños a entender conceitos em que nos colégios eles não vão a ter, e isso sim é muito útil. Mas eu creio que mais que isso, o que é mais útil do Montessori em casa é essa relação, vale? E que mais que iba a dizer? Há que seguir o ninho, vale? E muito importante também, espera que recebi aqui um comentário. Estou começando a trabalhar este lema. Em vez de comparar ou envidiar, podemos pensar: me alegro por ele ou por ela, que bueno que ele ou ela esteja feliz e eu também. É felicidade e êxito e mudança para todos. Claro, exatamente, essa é a ideia. Vale, tu has compreendido muito bem. Então, algo que também é muito importante que debes de ter é a preparação interior. Vale, a preparação interior é algo que as guias assim muito, não é algo rápido, é algo que leva anos e anos e anos. E então, e é muito necessário para as madres, aunque tenham ou não tenham materiais, mas bueno, dá igual. A preparação interior é o mais importante do processo de Montessori em casa. Tens que estar conhecendo-se sempre a ti mesma, estudando, não só com os livros de Maria Montessori, há outros autores também que te podem ajudar nesse processo de preparação interior. Para mim, por exemplo, me ajudou muito o livro de Brené Brown, Daring Greatly, ou em espanhol seria O Poder de Ser Vulnerável. Esse livro para mim é incrível, me ajudou muito, porque justamente o que ela ensina é que
Ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable es ser fuerte. No, la fuerza del ser humano está justamente en el momento que él asume su vulnerabilidad. Cuando aprendes eso, que la fuerza está en la vulnerabilidad, eso te ayuda muchísimo con la relación con tus hijos. Ayuda mucho en aquel proceso de la humillación del adulto que dice María Montessori, ¿no? Ayuda mucho a entenderlos, a evitar de gritar con ellos, porque tú paras para pensar por qué tú quieres gritar con ellos, ¿no? ¿Por qué aquello te está sacando tanto de quicio? Y eso te ayuda a conocerte mucho a ti mismo. Entonces es un libro que yo recomiendo bastante que vosotras leáis, ¿vale? Poder de ser vulnerable de Brené Brown. Isa, por favor. ¿Y lo que estoy haciendo? Vai mais para allá. Vale. ¿Y qué más? De libros. He empezado a leer a de Alice Miller, pero ahora mismo tuve que parar. Pero bueno, Alice Miller también está bien. Catherine Lecoyer está bien. Hay muchos autores que pueden ayudarnos en ese proceso. También ese chico que habla del cerebro del niño. No Álvaro Bilbao, el otro que tiene un nombre inglés, ahora no me acuerdo. Vale, pero bueno, todos esos autores, eles están muy bien que nosotros vayamos estudiando para aprender cómo es el niño y al mismo tiempo cuando aprendemos cómo es el niño, también aprendemos sobre nosotros. Aprendemos sobre el niño que un día fuimos. Y eso es muy importante. Para que podamos comprender o que está pasando en nuestro hijo, tenemos que volver a conectar con el niño que fuimos un día. Daniel Siegel, eso es. Muchas gracias. Para poder conectar con el niño, precisamos conectar también con la niña que fuimos un día. Si conectamos con ella, también va a ser más fácil ese proceso. Vale, a ver, son las 8:50, tenemos 10 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, ese es el momento. Que já he hablado tudo o que queria falar. Não sei se consegui contestar a dúvida de vosotras sobre esse tema da ansiedade de la mamá Montessori. Se tenéis alguma dúvida ou algo que não he hablado, que me olvidei talvez, podem dizer agora. ¿Ya? Não. Tira agua. A mim me cuesta conectar com minha niña interior. Já a vezes é difícil. Micaela Mendes. Eu te sugeria ler os textos de Ivone Laborda. Vale, ela tem um perfil em Instagram, também tem em Facebook, tem um canal em YouTube que está muito bem, porque tem vários vídeos suyos de cursos que ela ha dado. Ela habla muito sobre a conexão com a niña interior. Vale, incluso ela tem um curso sobre a herida primária, que a mim me gostaria hacer, pero agora mesmo não puedo. Pero trata justamente sobre isso, não? De acolher a nossa niña interior, de entender lo que vivimos com nossa madre, com nosso padre também, pero mais com nossa madre, para poder entender todas essas respostas que agora estamos dando a nossos hijos, não? Quando estamos falando com nosso hijo e a vezes nos enfadamos por alguma coisa e sai aquele grito e muitas vezes tu pensas, madre mía, quem está gritando é minha madre. Nunca te ha passado isso a mim?
A mí ya me ha pasado varias veces. Cuando yo grito, no soy una persona de gritar mucho, pero cuando lo hago, parece que estoy escuchando a mi madre. Y eso que mi madre ya es fallecida. Pero parece que estoy escuchando a ella. Exactamente las mismas palabras, el mismo tono. Es increíble como las células de espejo trabajan, porque cuando tú menos esperas, aquilo sale, ¿no? Entonces, tienes que a veces trabajar eso. No, yo te aconsejo a echar un vistazo en el trabajo de Ivone Laborda, porque está muy bien, ¿vale? A ver, vai a ser lo de Telegram. Estou todavía pensando em educar-nos para viver. Não tenho todavía nada claro sobre o tema do Telegram. Qual de vossa woman? Qual foi o material favorito de Isa aos 3 anos? Qual foi o material favorito de Isa com 3 anos? Eu creio que foi La Torre Rosa. ¿Qué? Qual foi teu material favorito quando tu eras pequeno? ¿Te acuerdas? Lo de colgar. É de colgar? Qual de Lo de, si quieres hacer 19, tú colgas. Ah, pero aí tu já eras maior. Aí tu já tinhas uns 5 ou 6 anitos por aí. Pero quando eras mais pequenito. Cuando tenía cuántos años. 3, Pues no me acuerdo. 4. Lo de colgar. Está dizendo que o material que mais lhe gusta quando era pequeno é a escalera de perlas. Isso lhe gusta hasta hoje. Pero vamos, eu recuerdo que ele gostava muito de fazer atividades sensoriais, com a caja sensorial, que colocava, pues, como se chama? Frijoles, garbanzos, pedritas pequenitas, essas pedritas de colocar no fundo do aquário, las waterbeds, e mesclava com alguns juguetes suyos, que podia ser dinossauros ou animais pequenitos. Isso lhe encantava. Os small worlds, não? Os pequenos mundos. Encantava. Não é algo exatamente Montessori, pero sí que estás trabalhando também o aspecto sensorial, e isso lhe gostava muitíssimo. Micaela Mendes, sí, mi mamá, sí, es que la mamá tiene una responsabilidad muy grande en nuestra formación. Isso Ivone explica melhor. ¿Podría compartir por escrito aquí los nombres de los libros mencionados? Yo voy a compartir por escrito, pero en el post. Vale, voy a hacer después cuando termine live, voy a hacer un post en Instagram con los nombres de los libros, ¿de acuerdo? Y también en mi blog, en Nuestros Momentos Montessori, en la parte de las páginas que está arriba, donde tiene un símbolo así que son 3 rayas paralelas. Cuando das en ese símbolo, sale un desplegable y va a tener sobre mí, bienvenido al blog y tal. Y hay uno que se llama Libros Montessori para Adultos. Y allí hay muchas indicaciones de libros para la preparación del adulto, pero es más así, livros de Maria Montessori e livros de discípulos de Maria Montessori, ¿vale? Está más para el tramo de 6 a 12 años, pero también te puede ayudar. A ver, ¿qué más? A ver si he pasado alguna pregunta. Bueno. Gracias por los corazones. Yo creo que ya no hay nada más. ¿Qué hora es? Falta 5 minutitos. ¿Qué? ¿Cuánto? 5 minutos. Vale. Hoy mi marido está con la profesora de inglés en el salón y tengo que estar aquí con él y con el perro para no incomodar la clase de inglés. Por eso que está de esa manera hoy el live. No está tan tranquilo como los otros, pero bueno. Isa, menos, por fin. Si tenéis alguna otra pregunta para hacer, algún otro comentario.
Empezamos. Shh. No. Saludos desde Caracas, Venezuela. Oh, saludos también. Tengo un hijo de 3 años. Gracias. Gracias a ti por haber estado aquí. Hoy creo que hemos sido... Isa, para de agitar, amor. Perdona. Hoy creo que hemos sido muchas que estuvimos participando y eso está muy bien. Muchas gracias por tanta participación y más un lunes por la noche que para mí es muy complicado hacer live a esa hora. Y el lunes es un día complicado, pero es que mañana tengo médico y va a ser peor. Entonces, por nada, agradezco. Isa, por favor, que estoy hablando. Agradezco muchísimo por haber estado hasta aquí, ¿vale? Y perdona por todo ese jaleo. A ver, te sigo para inspirar mi actividades Montessori. Saludos a Isa. Ah, muchas gracias. Espero conseguir inspirarte mucho. Gracias a vos por compartir. Ah, gracias, Micaela. Espero que pueda ver vosotras más veces. Sé que es complicado para la gente de Latinoamérica para estar aquí en los lives por la cuestión del uso. Y es que a mí me gusta más hacer los domingos por la mañana porque es más tranquilo, porque hay luz natural. Entonces, por eso, ¿no? Por las tardes siempre es más complicado. Pero hoy hice essa sessão porque sei que esse tema de la ansiedade da madre é um tema que interessa muita gente, é complicado. Não sei se consegui contestar o que vosotros queriam saber. Não sei se faltou algo, porque a ansiedade da madre é um tema que dá mucha que hablar, não? Dá muito tema. No sé si era exactamente por esa cuestión de los materiales, de la organización de homeschooling, o si también es por el tema de la correría de la vida, ¿no? Porque hoy todas tenemos que trabajar mucho y trabajar fuera de casa y luego trabajar en casa también y estar pendiente de los hijos y eso es muy complicado. Es mucha carga para la mujer, infelizmente, ¿no? Aquellas que tienen la suerte de tener un marido, un compañero o una compañera con quien pueda compartir ese peso, es una suerte muy grande, pero a muchas de las mamás no tienen esa suerte, ¿no? Entonces, la historia de la carga mental es una realidad presente en todos los países, en todas las clases, y es un problema muy serio, porque acaba repercutindo en nuestra relación con nuestros hijos, infelizmente. A ver. ¿Qué hora es? Pues nada, pues va a terminar. Pues voy a despedir de vosotras. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Mismo que has estado solo un ratito, aún así te agradezco mucho. Y va a terminar. Un beso y nos vemos. Hasta luego. ¡Ay! No me puedo salir.